Olá, eu sou Laís Mamed, nutricionista da Seção de Apoio à Alimentação Escolar, e hoje eu estou aqui em nome da equipe técnica para a gente discutir, dessa vez, sobre os cardápios que a gente faz e executa nas escolas. Mais uma vez, estamos gravando esse vídeo, para quem não sabe, a gente já fez um sobre atendimento de creche, e a gente vem tentando fazer essa dinâmica de gravar e elaborar alguns materiais para auxiliar nessa ponta, porque eu sei que muitas escolas, educadores, auxiliares pedem, né, esse encontro com a gente, essa conversa, mas como a gente hoje tem uma equipe muito reduzida de nutricionistas, a gente sabe que a viabilidade de atender todo mundo, né, e conseguir levar essa formação presencial para todos é algo que fica um pouco mais complexo, né, e nem sempre a gente consegue atender. Então, a gente tem vindo nessa dinâmica de gravar esses materiais, esses vídeos, para a gente conseguir levar esse conhecimento e vocês entenderem o porquê, né, o que tem a lógica por trás do nosso atendimento em relação à alimentação escolar. Então, dessa vez, a gente veio falar sobre como funciona o planejamento dos nossos cardápios, porque eles são do jeito que são, né, e até pensando no último vídeo que a gente fez sobre atendimento de creche, muitas sugestões, críticas, enfim, vieram para a gente viu todos os feedbacks que vocês mandaram, e aí esse vídeo vem ajudar, auxiliar a gente a explicar um pouquinho, porque não é tão simples a gente fazer, por exemplo, trocas, né, mudanças que vocês sugerem para a gente em relação ao cardápio. A gente sabe que muitas das críticas, né, muitas das angústias que vocês trazem é com o objetivo de ajudar as crianças para que a aceitação seja melhor e tudo mais. Então, eu vou explicar para vocês por que não dá, na maioria das vezes, para atender tudo que vocês sugerem, né? Porque é complexo a gente conseguir realmente fazer mudanças em relação aos cardápios que são elaborados. E qual é a lógica por trás deles, né? Por que existem todos esses detalhes, né? E por que não dá para dizer que a gente faz isso para ser chato, para ser muito rígido, pensando numa alimentação saudável, utópica, que eu sei que muita gente pensa, né? Mas, de fato, a gente sabe que é um cardápio muito saudável, muitas vezes muito fora da realidade, mas hoje eu vim explicar para vocês por que é tão complexo e o que está por trás de tudo isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que os nossos cardápios, eles são elaborados baseados numa legislação, que hoje é a Resolução 6, que foi elaborada e entrou em vigência em 2020. E o que acontece? Por que a gente tem um cenário muito complexo que a gente já começa pensando aí? Porque essa legislação, ela foi elaborada e foi divulgada em que momento? Em 2020, lá em maio, quando ela saiu, a gente estava no boom da pandemia, né? A gente estava com aulas suspensas, a gente sem saber o que ia acontecer, e a gente teve que pensar num novo cardápio nesse contexto. Então, esse cardápio, essa legislação, sim, ela é muito mais rigorosa, né, em vários aspectos em relação à alimentação. É muito saudável, né, o cardápio que a gente vê na escola. Tudo isso vem dessa legislação, né, são exigências que essa legislação traz, e eu vou descrever e comentar sobre cada uma dessas exigências que ele traz bem detalhado na legislação mesmo. Mas antes de falar sobre o que tem dentro dessa legislação, é importante a gente entender por que ela mudou, por que ela ficou tão rígida de repente, né? Porque, na verdade, ela vem ao encontro do que as recomendações, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde, ele já vem trazendo e já vem orientando a população de maneira geral. Então, por exemplo, essa questão do açúcar, a questão do sódio, né, a diminuição dos ultraprocessados, isso já é uma recomendação para a população em geral, nas políticas públicas em geral, já é algo que é estabelecido e orientado há muitos anos, não desde só 2020. Se você pegar, por exemplo, esses materiais que eu coloquei aqui de exemplo, desde 2014 já vem muitas orientações no sentido da redução de ultraprocessados, né,
2015 também já falando sobre a redução do açúcar para as crianças. Então, tudo isso já vem de alguns anos. E aí, pensando que a escola também é um ambiente de educação e promoção da saúde, que é o nosso objetivo também lá, é esse, a gente tem que seguir as recomendações, né? A gente também tem que fazer o nosso papel dentro da escola, pensando nas orientações gerais para a população. Então, essa legislação ela vem apoiar todas as políticas públicas que já acontecem em relação às recomendações da população. Pensando também o quê? No perfil epidemiológico que a população em geral vive. Hoje a gente sabe que apesar de a gente ainda ter questões de fome, ter a vulnerabilidade social, ter tudo isso, o nosso principal problema de saúde hoje, inclusive com as crianças, é a questão da obesidade e as consequências que ela vai trazer a longo prazo, o excesso de ultraprocessados, né, associado, então, a essa questão do ganho de peso. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e, sim, tem que ser adaptado para a nossa realidade na escola. Pensando muitas vezes que o acesso aos alimentos, né, frutas, verduras, legumes, vão ser principalmente ali na escola, né? Porque essas crianças, por mais que a gente tenha também essa questão da obesidade, muitas vezes também o acesso que ela tem a esses alimentos também é mais garantido na escola. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E essa legislação, então, vem para a gente reforçar a necessidade da gente olhar para essas questões epidemiológicas atuais. E é por isso que ela acaba sendo tão rigorosa em relação aos tipos de alimentos que são oferecidos ali na escola. E aí a gente volta, claro, à questão das complicações que a gente teve em relação à pandemia, né? Provavelmente, quando eles pensaram nessa legislação, não era algo previsível, provavelmente, mas isso veio atrapalhar muito a nossa prática no dia a dia, né? Porque a gente, querendo ou não, o que aconteceu? As crianças ficaram muito tempo em casa, com acesso limitado aos alimentos, né, que são frutas, verduras e legumes, que são os alimentos in natura, e isso tudo interferiu ainda mais na aceitação desses alimentos. Então, vamos falar um pouquinho sobre como funciona o cardápio, que a gente já vai detalhando também essas questões. Então, primeiro ponto, o que essa legislação fala, então, o que deve ou não deve ser oferecido na escola? A primeira artigo que ele traz em relação à elaboração dos cardápios é que os cardápios devem ser elaborados tendo como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, vamos lá. O que é isso? Alimentos minimamente processados in natura. São alimentos, aqueles alimentos que vêm da natureza, né? Então, as frutas, verduras, legumes, como eu estava falando. E essa tem que ser a base da alimentação escolar. E o que são os outros alimentos, além desses que eu comentei? Temos os alimentos processados, que normalmente são aqueles alimentos em latinha, que vem ou adição de sal, ou adição de açúcar. Então, normalmente, milho em lata, em conserva, ervilha em conserva, enfim, entre outros tantos. E os alimentos ultraprocessados são o quê? São aqueles alimentos que foram super modificados pela indústria e que a gente já não consegue nem mais identificar muitas vezes qual é a matéria-prima ali dentro. E eles normalmente têm uma grande quantidade de açúcar, sal, gorduras e aditivos alimentares que podem até ser nocivos para a nossa saúde. E quais são esses alimentos? Normalmente são os achocolatados, né, os nuggets, salsicha, refrigerante, bolacha, salgadinhos, né, os sucos industrializados em pozinho, por exemplo. Então, esses são os alimentos ultraprocessados. E aí, o que acontece? Como eu estava falando, a pandemia, muitas vezes, muitas famílias, por conta de né, não poder sair, ou por conta da vulnerabilidade social, de a renda familiar ter ficado mais reduzida, né? O que aconteceu? Muitas vezes as famílias ficaram mais baseadas no ultraprocessado, ainda mais, porque a gente sabe que isso já vinha sendo uma realidade, né? O consumo estar sendo muito feito, a maior parte da alimentação das crianças e das famílias baseado no alimento ultraprocessado, enquanto que a recomendação é que a gente baseie a alimentação
dos alimentos in natura. E é o que se recomenda, então, para alimentação escolar. E aí, o que acontece? Você percebe que são alimentos muito diferentes, o in natura e o ultraprocessado, né? Em muitos aspectos, tanto em sabor, em ingredientes, enfim. E aí, quando essas crianças, por exemplo, voltaram da pandemia, né, voltaram para a escola, elas estavam com cardápio que é muito saudável, baseado em alimentos in natura, e com uma alimentação praticamente oposta a essa, o que dificultou muito também essa questão da aceitação. Então, a gente teve dois pontos complicados. A gente teve uma legislação que veio no momento que a gente não teve tempo, de fato, para a gente fazer uma adaptação transitória, né? Então, de fato, a gente concorda com vocês que essa mudança, sim, se pudesse ter sido gradual, com certeza seria muito mais benéfica para todo mundo. A gente não discorda disso, a gente tem clareza disso, mas no contexto que veio, infelizmente, a gente não teve como fazer isso, porque as crianças de fato não estavam na escola, a gente tinha um tempo mínimo hábil para fazer essa adaptação, que não serviu para nada, já que as crianças não estavam ali para a gente fazer esse trabalho. E aí, a gente teve essa alimentação muito oposta, muito distante uma da outra, e aí quando elas voltaram, a gente teve todos esses desafios. E aí, o que acontece? Então, sabendo disso, nós todos temos que trabalhar para fazer uma força-tarefa para a gente tentar melhorar essa dinâmica, né, para que a gente consiga realmente fazer com que essa criança consiga aceitar esses alimentos in natura minimamente processados, porque a gente sabe de fato que é um desafio. Mas o que isso demanda? Isso demanda tempo, isso demanda incentivo constante e muito incentivo, né? Porque de fato a gente está num momento muito delicado que a gente tem que fazer esse papel de incentivar, incentivar, incentivar. E sabendo também disso, né, que dessa distância, e que quanto mais distante essa alimentação é a da escola e da casa, mais difícil ter essa aceitação, a gente também não tem que trabalhar só o incentivo da criança, mas também a conscientização das famílias, do porquê que é importante também elas darem essa oportunidade da criança também ter a oportunidade de ter esses tipos de alimento na casa, na rotina, não só na escola. Porque também, o que se pensa muitas vezes, né? O que as famílias podem pensar? Ah, já que a alimentação escolar, a escola já fornece um cardápio super balanceado e saudável, durante o dia, ele já cumpriu o papel, né, de fornecer esses alimentos, então em casa eu não tenho que me preocupar com isso. Mas a gente sabe, como eu já comentei, quanto mais distante a alimentação da casa, da família e da escola, mais difícil para essa criança aceitar esses alimentos e ela aprender a comer esses alimentos. Então, essa conscientização também das famílias é muito importante, não só o incentivo à educação dentro da escola em relação à alimentação, mas também fora. E a gente também vem nesse movimento de também elaborar materiais para que a gente consiga fazer esse incentivo e essa conscientização também das famílias, né, da comunidade como um todo. Então, a gente tem pensado num trabalho para a gente ampliar essa questão e essa conscientização em relação à alimentação das crianças. Mas a gente também precisa da ajuda de vocês e que vocês entendam porque é importante a gente também pensar nas famílias e nessa orientação, tá? E por que é tão difícil a criança comer bem quando ela tem uma alimentação muito diferente da realidade da escola, tá bom? Então, essa legislação vem trazendo essa exigência de que os alimentos oferecidos têm que ser baseados em alimentos in natura e minimamente processados. Tá, é a base, mas significa que eu não posso dar nunca? Vamos ver o que a legislação fala, né? E os demais alimentos, então? A legislação traz que a gente tem que limitar a oferta de produtos cárneos no máximo 2 vezes por mês. O que são os produtos cárneos? Carne seca, embutidos, linguiça, salsicha e tudo mais. Isso a gente já não tem no nosso cardápio já faz tempo também, porque a gente também tem uma legislação municipal que também proíbe a oferta desses tipos de alimento, tá?
Os alimentos em conserva, então, no máximo uma vez por mês. Então, esses alimentos em latinha que eu comentei para vocês também, a gente só pode oferecer uma vez no mês. A margarina ou creme vegetal também 2 vezes no mês, quando é parcial, uma vez na semana para o período integral. Então, a gente teve que mudar todo o nosso cardápio. E aí não faria sentido a gente deixar 1 ou 2 vezes a margarina, em outros momentos ter que trocar, então a gente trocou tudo por manteiga. E é proibida a oferta de gordura trans industrializadas em todos os cardápios. Então, muitos dos ultraprocessados, em geral, são proibidos, né? A gente não pode usar. E aí, a gente entra na questão mais polêmica e mais complicada dos nossos cardápios, porque ele fala que a gente não pode, a gente tem que limitar produtos lácteos ou adoçados a uma vez no mês em unidades parciais e no máximo 2 vezes no mês e oferta em período integral. Então, a gente tem uma limitação, tanto no período parcial e integral, e aí a gente vem com uma questão é que no infantil, crianças até 3 anos, elas são proibida a oferta de qualquer alimento ultraprocessado e de adição de açúcar, ou seja, nada de ultraprocessados e nada de açúcar. A gente não pode adoçar o leite, né? A gente não pode colocar o achocolatado, a gente não pode adoçar o suco, a gente não pode oferecer bolo com açúcar. A gente tem uma limitação muito grande em relação ao que pode ser oferecido para os pequenos. E para os maiores, né, maiores de 3 anos, doce uma vez no mês. Então, o doce, quando a gente vê a legislação, ele fala sobre o suco também. Então, o que acontece? Se eu adoçar um suco uma vez no mês, já é considerado doce. Então, também não faria sentido a gente colocar um adoçado, o resto não adoçado, então por isso que a gente tirou tudo. Por isso que hoje os nossos sucos todos são sem açúcar, porque a gente não tem como fazer de outra maneira, porque a legislação não permite, tá? É zero mesmo, tá? Então, a gente não tem muitas alternativas. E muitas vezes as pessoas falam, mas e o adoçante? Adoçante, mesmo sem a legislação, não é um produto recomendado para criança, não tem uma quantidade segura, então, com legislação ou não, o adoçante não é algo que se consome pelas crianças, a não ser por uma prescrição, uma determinação específica, tá bom? Então, de fato, a gente tem que adoçar esses sucos de uma maneira alternativa, e a gente já vem fazendo muitos testes, a gente já elaborou muitas receitas para tentar chegar ao melhor possível. Pensem, de verdade, vocês podem imaginar todas as misturas e alternativas possíveis que a gente já fez, e de fato, hoje o que a gente tem na escola são as preparações com melhor aceitação e melhor alternativa de fato que a gente encontrou em todos os testes que a gente fez. Em relação a todas as preparações, gente, a gente é muito aberta a sugestões de verdade. A gente não é assim militar, rígida, né, no sentido que assim, a gente fala e vocês só acatam. A gente de fato ouve e acata muito das sugestões que vocês falam, né? A gente realmente traz para a gente pensar e tudo mais, mas de fato, com essas limitações, a gente fica muito amarrada. Muitas vezes a gente não consegue mesmo mudar o que a gente também gostaria de mudar alguns pontos, tá? Mas as sugestões são sempre bem-vindas e a gente pode avaliar o que é possível colocar em prática ou não. E aí a gente tem outras limitações que também vão além da legislação. A gente tem limitações em relação a contrato, né? A outros pontos de logística dentro da escola, dinâmica, né, do trabalho das merendeiras, enfim, a gente tem realmente que pensar em muitos aspectos. A gente está trazendo aqui um ponto, que é o cardápio em si, a legislação, mas tem muitos outros pontos que a gente também tem que pensar na execução e na prática, né, do que é oferecido dentro da escola. Então, de fato, a questão do açúcar e do achocolatado é um ponto muito delicado, que a gente sabe que hoje a gente tem uma limitação, né, de aceitação. Aceitação realmente não é algo que a gente sabe que está adequada, né, em relação a esse consumo, porém a gente
pensa em possibilidades, a gente ainda estuda possibilidades para ver o que a gente pode fazer da melhor forma para melhorar, tá? E aí, a gente já recebeu sugestões do tipo assim, mas então já que a criança não aceita o leite, por que eu não troco por suco e tal? Eu vou comentar mais para frente por quê, mas tem outros pontos também que a gente tem que pensar em relação à construção do cardápio, eu já vou trazer para vocês. E aí, outro aspecto, outra questão muito polêmica em relação ao nosso cardápio é a oferta do pão, né? E o que a legislação traz em relação a esse assunto? A gente pode oferecer, a gente também tem uma limitação de quantidade de ofertas que a gente pode fazer ao longo da semana, dependendo do tipo de atendimento. Então, a gente pode oferecer até 2 vezes em atendimento em escolas com atendimento parcial, 3 vezes em escolas com atendimento parcial, mas que tenha mais de 2 refeições, e 7 vezes por semana em escolas com atendimento integral. Mas o que acontece? Primeiro que ele fala aí, não é só o pão, entra tudo junto, biscoito, bolacha, pão ou bolo, nessa quantificação. Então, por exemplo, se eu colocar 7 vezes na semana, eu tenho que considerar o bolo, eu tenho que considerar o pão. Se tiver algum outro biscoito, bolacha, qualquer coisa, eu tenho que considerar nessa contagem. Então, muitas das sugestões, né, que vocês trazem por que não, né, e das dúvidas, por que não pão todo dia no café da manhã? Dá para fazer? Até dá, mas a gente tem que pensar na logística do cardápio. Por exemplo, 7 vezes, se eu colocar todos os dias pão, eu vou limitar isso também no lanche da tarde. Então, eu tenho que pensar nessa dinâmica, como que eu posso fazer isso. A gente tem estudado, sim, essa possibilidade do pão, mas a gente ainda está trabalhando esse aspecto para a gente ver como que a gente pode fazer essa mudança da melhor forma possível, sem que isso interfira em todos os outros aspectos do cardápio, porque, como eu falei, não é simplesmente trocar uma coisa por outra, porque a gente tem que pensar também em outros pontos, como os nutrientes. Então, por que não é tão simples? Porque, por exemplo, por que eu não posso simplesmente pegar o leite e trocar por suco, eu não posso trocar fruta por pão, porque a gente também tem que pensar no valor nutricional dessas refeições desse dia. Então, a legislação também traz que a gente precisa atender o mínimo de exigência em relação aos nutrientes, tanto em relação a calorias, macronutrientes, e para as crianças menores de 3 anos, a gente tem que pensar também na exigência em relação aos micronutrientes. Então, o que a gente tem que atender? No mínimo 30% das necessidades de calorias, macronutrientes e micronutrientes para cardápios de atendimento de creche de período integral, e 70% das necessidades de nutrientes, de energia, macronutrientes e micronutrientes para creches integrais. Então, não é simplesmente trocar uma coisa pela outra, porque, por exemplo, o leite e o suco, eles não têm nutrientes parecidos, eles não trazem a mesma oferta de energia, de macronutrientes e micronutrientes. Então, não tá simplesmente para trocar um pelo outro. Se eu trocar, por exemplo, o leite por suco, eu tenho que trocar todos os outros alimentos daquele dia para eu conseguir atingir as recomendações necessárias de todos esses nutrientes. Então, é muito complexo. Eu não posso simplesmente trocar um alimento pelo outro, eu tenho que refazer todo o cardápio, né? A mesma coisa do pão. Uma fruta e o pão, eles não são equivalentes. Então, se eu trocar a fruta pelo pão, eu tenho que pensar em todas as questões relacionadas a esse cardápio também, tá bom? Então, não é simples assim. A gente, quando faz um cardápio, é praticamente um quebra-cabeça. Se eu mexer numa pecinha, bagunça todo o resto, né? Então, eles têm que fazer o encaixe perfeito, digamos assim, porque a gente tem que, de fato, atender essas recomendações, tá bom? E aí, muitas dúvidas e questionamentos que vocês trazem também é do tipo assim, mas eu sei que as crianças não aceitam de jeito nenhum tal fruta, por que não tira de vez do cardápio? Primeiro que, de novo, a gente tem que pensar que o incentivo ele é feito pela exposição constante aos alimentos, né? Então, a criança ela aprende a comer de fato sendo exposta a um alimento constantemente. Outro ponto é que também está relacionado à legislação é que
a gente também tem um mínimo de variedade de alimentos que a gente tem que oferecer por semana. Então, por exemplo, para um cardápio de integral, que tem 70% das necessidades diárias que a gente tem que atender, a gente também tem que variar com pelo menos 23 tipos de alimentos diferentes ao longo da semana. Então, além da necessidade, a gente tem que pensar nessa variedade. Então, são esses dois pontos, o incentivo e a quantidade de alimentos variados que a gente tem que ter ao longo da semana. E aí, cada segmento e cada tipo de atendimento tem a sua proporção, mas de fato a gente tem que pensar nessa variedade. Então, eu quero deixar claro aqui, de novo, e reforçar que a gente não somos nós, né? Não somos nutricionistas da prefeitura de Sorocaba que são ultra, né? Que vivem numa utopia, que querem fazer uma coisa perfeita e que não funciona. A gente sabe da realidade, mas a gente tem algumas limitações. A gente tem que tentar entrar num equilíbrio dentro das possibilidades que a gente tem. A gente tem muito desafio em relação a isso, porque a gente sabe de fato da realidade, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe desse contexto pós-pandêmico que é muito mais complexo, que a seletividade veio muito mais forte, né? Mas a gente também está muito limitado e amarrado em relação à legislação, que a gente tem que seguir. E a gente, por exemplo, está recebendo agora a fiscalização do FNDE para ver, vendo como que está a prefeitura, a gente tem que apresentar todos os nossos documentos. Então, isso é muito sério, a gente não pode simplesmente seguir na nossa cabeça, dane-se a lei e está tudo certo. Não, a gente tem que realmente cumprir, porque a gente pode ter penalidades em relação a isso, a gente pode ter cortes de recursos, enfim, é muito complexo, tá bom? Então, eu queria que vocês tivessem essa clareza e esse entendimento de como é difícil para a gente também, e que a gente não tira nada da nossa cabeça e não é invenção sem sentido nossa, né? A gente está realmente seguindo o que é preconizado. A gente também tem muitas críticas em relação a essa legislação, a essa rigidez, mas de fato a gente tem que caminhar da melhor forma possível dentro daquilo que é exigido, né? E como eu disse, a gente não está de maneira nenhuma fechado ao diálogo, a gente não está fechado às sugestões, mas de fato a gente tem que ver até que ponto a gente consegue de fato colocar em prática aquilo que a gente sabe que é mais difícil de se trabalhar na ponta. A gente sabe das limitações, das dificuldades, tá? Então, não achem que a gente que fica inventando isso da nossa cabeça, tá bom? E outro ponto que também que é muito importante em relação aos cardápios é que eles têm que estar acessíveis para todos. Então, na legislação mesmo, ele fala que os cardápios com as informações nutricionais que se tratam dos parágrafos anteriores devem estar disponíveis em locais visíveis na Secretaria da Educação, nas unidades escolares e nos sítios eletrônicos oficiais. Então, o que acontece? Isso é importante porque, em muitos aspectos, né? Eu já fui em reuniões em escola que os educadores, por exemplo, chegaram para mim e falaram assim: mas por que o berçário não pode comer fruta? Hã? Na colação, por que as crianças não têm fruta? Falei, mas isso não é uma verdade. Mas a merendeira lá na cozinha nunca colocaram fruta para o berçário. Falei, mas vocês não viram no cardápio? Tá aqui, ó, tem fruta e tal. Elas, mas a gente não tem acesso ao cardápio. Tá vendo como isso complica? Se esses educadores tivessem acesso ao cardápio, eles tinham como questionar, e esse problema em relação à oferta das frutas poderia ter sido sanado muito mais cedo, né? Outro ponto também que é importante, por que é interessante ter esses cardápios disponíveis na escola e nos sites? Porque também é interessante que as famílias possam ter acesso a esses materiais, esses cardápios, para que elas saibam o que de fato é oferecido na escola, e quando a gente, por exemplo, fizer essa orientação de que a alimentação tem que ser próxima ao que é oferecido na unidade escolar, né? O que a gente oferece
de frutas, verduras e legumes, como é a nossa estrutura, como é a nossa rotina, é interessante para que ela também possa fazer essa aproximação na casa, porque muitas vezes essas famílias nem têm ideia do que essa criança está de fato comendo na escola, né? Então a gente conseguir todos terem acesso a essa informação é muito importante para a gente conseguir trabalhar isso juntos, tanto em relação à cobrança, tanto em relação ao incentivo, à conscientização e tudo isso. Então, é muito importante que todos saibam o que está sendo feito, né, para se trabalhar juntos, porque esse trabalho em conjunto é que vai fazer a diferença. É o trabalho de nós nutricionistas, é o trabalho dos educadores, de vocês que estão na ponta com a criança, é o trabalho também da família. Todos têm uma responsabilidade em relação à alimentação das crianças. Então, é muito importante a gente saber disso e ter essa consciência de que deve estar acessível a todos. Tá bom? Em geral, bem resumido, é isso que a legislação traz, que já é bastante complexo para a gente executar, tanto para a gente elaborar os cardápios, quanto para vocês, de fato, fazerem esse incentivo na escola, na ponta com essas crianças. A gente sabe que é um trabalho bem complexo e a gente também vem vindo pensando em todas essas dinâmicas e essas questões para a gente conseguir auxiliar ainda mais vocês nessa prática do dia a dia, e a gente quer que esse trabalho seja em conjunto, né? Que a gente some em relação a esse aspecto da alimentação das crianças, porque a gente sabe que isso pode fazer muita diferença agora em relação a aprendizado, desenvolvimento, crescimento, e também, tanto no futuro também em relação a N aspectos, né? Então é isso. Espero que tenha ajudado a esclarecer algumas questões em relação aos cardápios, e a gente fica à disposição também para tirar mais dúvidas, para a gente ter essas trocas, esse diálogo, e o que vocês precisarem, vocês podem mandar por e-mail para a gente, ou mesmo aqui, né, na nossa sessão, a gente está sempre aberto, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.